Hoje finalmente tenho as minhas mãozinhas nesta beleza. O Type R, o meu Type R... tu és tão lindo, o FK2. Sim, é bonito, que o outro é horrível. Já viram aquela traseira? E vou andar nisto, e vou... VTEC e cenas que estes carros fazem barulho. Só que isto só faz sentido à noite, não é? Um Type R... Noite! Ah, bem melhor. Outra vez. O meu Type R favorito. E porquê o meu favorito? Eu vou explicar. Vamos aqui introduzir um bocadinho de história. Type R. Se calhar o favorito do mundo inteiro é, sei lá, o EK9. É lindíssimo, é espetacular. Mas depois a onda passou-se um bocado no design e lembrou-se de fazer o FN2. Que, quando saiu, parecia um OVNI. Mas depois saiu este, que ainda parecia mais estranho e arrojado. Este design não agrada a toda a gente. E é aqui que eu vou introduzir uma coisa que eu acho chave nos Type Rs. Vocês já repararam, mas cada vez que sai um Type R novo, o anterior fica bonito. Eu não ligava nenhuma a este carro, desde que saiu o novo. O novo tornou este carro incrível. Porquê? Eu agora entendo o que eles quiseram fazer com este design, principalmente o design que foi aquilo que chateou mais as pessoas neste carro. É brutal! Eu acho que a Honda com o Type R, para além de fazer um carro que agrada a toda a gente, nós, principalmente nós que adoramos este tipo de carros, mas eles têm uma coisa que é tentar introduzir aqui ideias novas de design antes de toda a gente, por isso é que nos choca tanto. Provavelmente quando sair agora o novo Type R, outro a seguir, este atual, que não é este, é outro, vai ficar mais aceitável, que não está a ser. Por isso é que eu acho que este agora está no ponto certo, está com os valores certos para serem comprados. E é perfeito, é perfeitinho, tem o tamanho certinho e sinceramente tem aquilo que faltava nos Type Rs, que é aquela força em baixas que o turbo vai ajudar. Este motor é incrível, estamos aqui a falar de um 2000, 4 cilindros turbo com 310 cavalos. E para mais, ainda tem aquilo que sempre nós gostamos em todos os Hondas, que é a possibilidade de modificar. Este motor é resistente, é resistente a pancada. Isto aqui é resistente à raiva das nossas namoradas. Para verem a força que isto tem. Eu acho que estes motores Honda devem funcionar com óleo Fula. E a gasolina é aftershave de homem. Eles funcionam assim. Não é preciso mais nada. É um litrozinho de aftershave de homem para o depósito e um garrafão de 5 litros de óleo Fula ali para o motor. E funcionam. Eles não querem muito. Às vezes estão com ferro com ferro e têm 500 cavalos e não dizem nada. É um Honda, não interessa. Eu adoro o que fizeram com este carro. Adoro. Tamanho perfeito, dá para pessoas cá atrás. É um carrinho do tuning, porque é verdade, os Hondas sempre foram alvos de alterações. Mas é um carrinho do tuning, mas este aqui já deixa pessoas andarem aqui atrás decentemente. O espaço atrás é ótimo. É ótimo. Adoro. E depois não se perdeu nada daquilo que a Honda sempre nos deu nos Type Rs. Envolvência, o som bruto, e principalmente esta caixa. Esta caixa é cirúrgica. Eu não estou a meter mudanças, estou a encaixá-las no motor, a dizer toma, anda para a frente. Adoro. Eu sei o que é que vocês estão a pensar, Joel, isto não faz sentido nenhum tu estás a mostrar este carro agora. Depois de que já saiu o novo, já vimos este carro em 374 milhões de vídeos, em revistas, em coisas de tudo a acontecer, nós já conhecemos isto de gingeira.
Meus amigos, eu estou a fazer isto como a vossa amiga Consumer Advice. Este carro está no pontinho arreboçado de vocês o comprarem. Está nos valores brutais. Pá, e é perfeito. É um Type R à antiga. Pá, está aqui tudo. Vocês, principalmente os mais puristas, não se esqueçam que isto existe. Pá, o novo, o Records, este menino foi o primeiro a dizer: olha, a Honda não morreu, o Type R não morreu, estamos aqui. O gajo chegou ao Nürburgring, limpou logo o recorde lá dos carros que puxam à frente. Pá, incrível! O novo só veio disputar ali tamanhos de pênises. Desculpem lá, mas é isto. Este é que é um Type R certo. Já tem cerca de 4 anos, se não estou em erro, já está nos valores espetaculares para serem adquiridos. Pá, e veio aqui introduzir coisas que nós não estávamos habituados nesta marca, que é binário, em baixas. Não é porque pá, nós estávamos habituados a B16, B18 e K20, que eram carros quando o VTEC abria. Estes carros com o turbo, pá, porque isto também é normal, isso é a evolução. Mas estes carros com o turbo vieram aqui trazer coisas que os outros nunca tiveram. Isto já não é um Type Rzinho que é um gajo que está a gritar ali às 5000 e tal rotações. Isto é um gajo que está nervoso a qualquer altura. E ainda para evidenciar mais essa raiva que o gajo tem, eles meteram aqui um botão que é o R. Vocês acham que é se calhar... isso é Type R. Não. Este botãozinho não é Type R, este botãozinho é de ratatatatata, que é aquilo que os Hondas fazem, toda a gente sabe. É que um gajo carrega aqui, no R, estás a ver? Quero mais! Que é um que o Honda nos dá, é aquela vontade de estar sempre a puxar, de ouvir o som. Epá! Este carro é lindo. Este é o verdadeiro Type R dos tempos modernos. É isto que faz sentido, é isto que faz jus ao que é um Civic Type R, um CTR, meus amigos. E há mais um fator que vocês têm que ter em conta para comprar este carro. O novo Civic Type R está a ser vendido no mundo todo e já vão as vendas em 30 e tal mil. Este só foram vendidos 8 mil, provavelmente só uns 4 ou 5 mil destes de versão GT com os extras todos. É provável que este carro vá aguentar o seu valor muito mais tempo do que o novo. Isto vai ser um carro raro, provavelmente. Aqui dentro temos tudo o que é preciso para um Type R decente. Um volante pequeno e mesmo aqui nas nossas trombas. Quanto a rotações está mesmo a mostrar ali, olha, é aqui o VTEC, olha para mim. Pá, só se vê isto. Depois adicionaram aqui mais umas cenas because race car, não é? Tem as baquês que são obrigatórias neste tipo de carro e são brutais. É impossível um gajo mexer-se aqui. Está aqui mesmo encaixado, parece mesmo aquele sofazinho da avó, daqueles que apertam um gajo de lado e não mexe. É incrível. A caixa não podia ser outra. Pequena, género short shift, agarra-se mesmo bem na mão. Pá, eu podia passar a vida toda aqui a meter mudanças. Este som mecânico. E ainda vos dou mais algumas razões para vocês comprarem este carro. Primeiro, tem um estendal, dá para a roupa interior, dá para umas camisas, dá impecável. É bem familiar, 4 portas! Dá para pôr seres vivos e... Dá para pôr cadeirinhas de bebés, que é uma coisa que acontece ao pessoal dos Hondas, engravidam sempre as namoradas. É fixe. Pera, é do outro lado. Fogo, outra vez. É aqui. Desculpa. Ai. Eu acho que os erros que eu encontro, os problemazinhos que eu encontro são first world problems, sinceramente. As baquias prendem um gajo a sair, ali o conta quilómetros digital está tipo em Faro, está bem de longe, mas dá para ver. E é isto o que eu consigo dizer de mal deste veículo. Não consigo dizer mais nada, nem de design. Este carro quando saiu, então, desenharam-no com o quê? Com uma espada? Foi, samurais. Mas faz sentido, a Honda tem o poder de estar
20 anos à nossa frente em design, ou então fazer coisas completamente ao contrário das pessoas, e nós, como já estamos tão habituados às cenas um bocado default. Olhem-me esta traseira. Enquanto está toda a gente a fazer coisinhas redondinhas, ali os faróis metidos para dentro, estes gajos disseram assim: não! Não! Mostra os faróis! Faróis para fora! Lindo! Perfeito! Ela não é enorme! É lá agora! Não é? Vocês veem este carro de lado, tem um equilíbrio brutal. É uma maravilha. É lindo. Eu às vezes desligo a pornografia para ver vídeos deste carro, para verem o tão bonito que ele é. Juro! Desligo a coisa para ver. Yeah. Este carro é nada mais, nada menos do que um murro no estômago a todos aqueles que passam a vida nas internets em todo o lado, sempre que há uma nova versão de qualquer carro desportivo. Seja os Type Rs, seja os Supras desta vida, seja as empresas que são incapazes de aceitar a mudança e são incapazes de parar, respirar e perceber o que é que foi ali feito e se realmente alguma coisa da história se perdeu ou não. Porque a maior parte das vezes não se perdeu e algumas vezes mudou só a forma de como é transmitido ao condutor ou até como é transmitido do carro para a estrada ou o que é que seja. Estamos cada vez com um problema maior em aceitar a diferença e agora de repente já toda a gente é purista e toda a gente é nostálgico e os anos 90 e 80 que eram e agora é tudo eletrónico e não sei o quê. Calma, meus amigos, calma, que há marcas que ainda fazem coisas em condições, ok? Não... calma, não chorem. Está aqui o Type R FK2. Interior simples, esportivo, frisinho em carbono, não é? Porque é carro desportivo tem que ter carbono, não é? Tem que ter aqui um carbonozinho, porque é desportivo. E está ali, o carbonozinho está ali, e pronto, e vidros baixinhos, e não sei o quê, vai desportivo, e cenas, e agora... Este volante é que devia estar daquele lado. Estou, meu amor. Diz. Queres o quê? Agora? Estou a filmar. Queres comer agora? Eu sei que estás grávida. Onde é que eu te vou arranjar Cerelac com salsichas a esta hora? Não. Trago-te alguma coisa? Está bem. Não pode ser, estou com o Type R. Como é que eu vou fazer isso? Está bem, não, está bem. Eu vou lá. Era o que faltava agora. Isto é ridículo. Ridículo. Olá, bem-vindo ao McDonald's. Boa noite. Está-me a ouvir bem? Ótimo. Quero um wrap de galinha. Ok, mais. É tudo. Olha, viu? E agora como é que eu pego no pedido? Como é que eu pego no pedido agora? Ai, só. Isto é muito agir, mas não percebo onde é que estou. Espera lá, tive uma ideia. Tive uma ideia. Sim, tive uma ideia. Acho que isto vai resultar. Até estou a gostar disto. Peço desculpa. Só. Jantar. Desculpa. Olá, boa noite. Obrigadíssimo. E mesmo esse cantinho, obrigado. Só, peço desculpa. Tá, obrigado.
Queria ter ido ao restaurante chinês. Era muito mais fácil.